Aí eu posso vender bem, mas se eu vendo bem e não repasso rápido, eu criei um problema. O empreendimento vendeu quase 15%, um pouco mais de 10%, só que ele já tinha consumido 70% da verba, não era 50%. E foi bem desafiador. Primeiro, todo lead está numa jornada, só que a gente não sabe qual. Ou ele pode estar extremamente quente querendo comprar. Uma frase que os corretores falam no Meet: vai derreter. Mas aí chega no final do mês, o empreendimento fala, vamos pegar aqui 200 unidades, vende 10. O que foi errado? Foi a tabela? Foi a condição? A primeira coisa para a gente automatizar, a gente pensar em automação, o que é que vai automatizar, né? O famoso CPL, né? Indiano. É o momento mais concorrido que a gente tem no mercado. Porque a automação não é você só comprar a ferramenta. Meu filho foi para uma feira do mercado imobiliário e ele foi na feira pesquisando qual o tempo médio para se fazer uma análise de crédito. Tinha um gerente de vendas atendendo e falou, pega aquela fila ali, no máximo em 10 minutos a gente consulta o seu CPF. Meu filho pegou o celular dele e falou assim, fala seu CPF aí. Consultei em 4 segundos. Nessa automação, ter inteligência. Hoje, ligação em terra de WhatsApp é ouro. Tudo bem por aí, pessoal? Espero que sim. Estamos começando mais um programa aqui em Mobverse, onde a gente fala tudo, exatamente tudo sobre o mercado imobiliário. E então, vem com a gente, continua seguindo a gente, que a gente tem muito conteúdo para trazer para vocês. E, obviamente, quero sempre aqui, além de agradecer a sua maravilhosa audiência, pedir para que vocês continuem compartilhando os nossos conteúdos, nos seguindo, né, para que cada vez mais assim a nossa audiência possa alcançar mais pessoas e esse conteúdo possa chegar a um universo, não somente do mercado imobiliário, mas a um universo de pessoas, porque nosso propósito aqui é transformar vidas do mercado imobiliário, tá? E, obviamente, quero aqui agradecer essas figuras maravilhosas, fantásticas aqui, os nossos Imobversos. Alan, Sartori, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Né? Fala, galera do Imobverso, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um universo imobiliário. Né? Alan, Magno. Isso aí, vamos lá, que hoje tem bastante assunto. É uma honra poder estar mais uma vez aqui com todo mundo. Né, compartilhando, o pessoal interagindo com a gente, inclusive mande aí as suas dúvidas, seu comentário e faça parte aqui desse universo junto com a gente dentro do universo imobiliário. É isso aí, e hoje é automação, é isso? A gente vai falar sobre automação, tecnologia, inteligência. É isso aí. A gente, como é importante falar para quem está acompanhando a gente, para quem não sabe ou para quem está assistindo esse programa hoje especificamente, importante dizer que nós estamos aqui, né, nesses últimos episódios, a gente vem falando ao longo dos últimos programas sobre toda uma trilha da incorporação, do mercado, das importâncias. A gente sabe, é legal, porque a gente acompanha aí outros canais, acho que é legal, quanto mais... Hoje tem muito conteúdo disponível, gente boa na internet, gente boa compartilhando, e eu acho que a nossa proposta aqui da Imobverse é compartilhar a nossa experiência também nessa jornada, né? Eu acredito que não exista a trilha perfeita, né? A fórmula mágica, né? Nem o guru, né? Eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que o que existem são pessoas que têm experiências diferentes, em momentos diferentes, e eu acho que esses conhecimentos, essas habilidades, essas experiências, elas precisam e devem ser compartilhadas. E é isso que a gente faz aqui na Imobverse, compartilhar com quem navega nesse mercado, que gosta desse mercado, para poder consumir. E é por isso que a gente vem ao longo dos últimos programas falando um pouco sobre essa trilha, sobre um pouco do que é o mercado imobiliário, como que acontece a incorporação, né? Todos os seus momentos cirúrgicos específicos, né? E até então, no último programa, nós falamos um pouco do marketing do produto, o marketing, que é um tema muito expansivo, né? O Alan, que é o guru, não posso falar o guru, que eu acabei de falar que não acredito no guru, né? O grande especialista, o cara que é o cara do marketing, né? E aí a gente vem falando tudo de hoje. É legal que a gente vai falar um pouquinho sobre automação e inteligência, porque, obviamente, depois de falar do marketing do produto,
obviamente a gente ia falar, já deveríamos tratar de venda. Mas o programa de hoje ele é tão interessante porque a gente vai falar exatamente o seguinte, da estratégia, da inteligência, das ferramentas, das pessoas, do modelo, do processo, sabe? Porque sem isso, a venda ela vai ficar um pouquinho desnorteada e sem sentido. Então pensa bem, você montando bem, né, uma festa, vamos fazer aqui uma analogia, né? E pensa você você contratar um buffet para uma festa muito legal e você não saber como organizar a fila daqueles que vão entrar na festa. Então pode ser que todo aquele buffet maravilhoso que você tem não vai ser muito bem consumido porque você não soube organizar a logística da festa. Então não basta você ter lá um excelente garçom, um excelente buffet, né, um excelente champanhe, né? Se você não consegue montar a inteligência para como tratar a experiência e, obviamente, buscar esse resultado. Então, estou fazendo só esse preâmbulo, digamos assim, dessa abertura desse programa de hoje para falar explicitamente com você que está aí, que é o seguinte, tá bom, você fez toda a lição de casa, você tem seu planejamento estratégico, já aprovou o projeto, já tem a incorporação, já desenvolveu o marketing de produtos, beleza, e agora, o que eu faço? Então, antes de sair ao mercado, é importante entender exatamente as armas com que você vai lutar, a estratégia que você vai definir. Isso porque quando a gente fala em automação, a gente já pensa em tecnologia, tá bom, legal, vamos falar de tecnologia. É um dos critérios, né, de inteligência de mercado. Mas eu tô falando um pouco agora agora é planejamento de ação. Planejamento estratégico lá atrás, quando a gente falou no primeiro programa, a gente estava falando de um planejamento macro da empresa. Agora, quando você fala especificamente ao planejamento de inteligência da comercialização, da venda, é o que vai acontecer. Como é que eu vou vender? Qual que é a minha estratégia? Que tipo de tabela eu vou usar? Quais as ferramentas que eu tenho? Como que é o processo de estudo? Como que eu, de fato, aplico essa inteligência ou não? Se eu tenho automação ou não? Senão eu saio jogando, né? Muito desnorteado. Eu brinco, muito bumba meu boi. Vamos, sabe? Aí o cara vai lá e vamos vender. E eu respeito muito uma frase que os corretores falam no meeting. E uma das frases, né? Alguns jargões que existem em vários meetings de lançamento, que eu mais escuto no final. Você sabe qual é? Eu sei. Fala aí. Vai. 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 Rapaz, vai derreter. Vai derreter. Aí eu falo, sabe, eu já fiz mais de uma centena de lançamentos na minha vida. Mas eu acho que tem muito a ver com coach, né? A gente tem que ter pensamento positivo. Não, eu não acho que é coach não, cara. É Simancol que o cara falar uma coisa dessa, velho. Não, na verdade, de boa mesmo. Eu acho, sabe por quê? É legal, eu sei que aquele momento do meeting, o momento do meeting, vou fazer um parênteses. Eu sei que a gente vai ter um programa só pra falar de vendas, mas deixa eu fazer, eu não vou segurar aqui. Cara, mas quem tá começando no mercado, eu acho que o pior erro que alguém pode cometer é levar essa pessoa pro meeting. Porque quando a pessoa vai pro meeting, ela sai dali, né? Rica. Transformada, né? Deslumbrada, né? Você quer ver uma coisa? Normalmente, você lança empreendimentos que tem 100, 200, 300 unidades. E você vai no meeting, às vezes tem 100, 200, 300 corretores. Aí eu faço a seguinte conta. Bom, Acabou. Se tem 200 corretores, produtos tem 200 unidades, basta cada um vender uma. Então, aí... O famoso vai faltar pra quem quer. Isso aí. Já viu, né? E aí, o que acontece? Você fala, bom, se cada um aqui trabalhar e vender uma unidade, ao final do mês, aí eu falo, faz sentido, a frase vai derreter. Mas aí chega no final do mês, o empreendimento fala, vamos pegar aqui 200 unidades, como eu me referi, vende 10. E se abusar, essas 10 são 3 pessoas que venderam. Exato. Aí você fala, meu, o cara foi lá no Meet, tinha 200 pessoas. E aí, onde que está a falha? Onde que está o erro? O que foi errado? Foi a tabela? Foi a condição? Foi o que? A premiação? Foi sabe, o que aconteceu para que não ocorresse
a famosa frase vai derreter. Então, acho que o programa de hoje ele faz muito sentido nisso, porque isso é inteligência, isso é automação, isso é estratégia para você depois chegar lá no objeto final, que é venda, que é o próximo programa, inclusive. Então, como você elaborar? Então, peraí. Aí vamos já entrando já no cerne da questão, né? Vamos no miolo da causa. Vamos dar um exemplo. Aí você fez um meeting. E digamos que você não tem... Eu sei que todo mundo tem um... CRM hoje já é quase que uma máxima. Todo mundo tem, beleza. Mas vamos imaginar que o CRM, as pessoas que vão trabalhar nele, seja o mercado externo ou mesmo o mercado ou a equipe interna, vamos imaginar que não esteja devidamente capacitado e treinado. Porque a automação não é você só comprar a ferramenta. É você implementar ela, parametrizar, implementar e fazer com que ela, de fato, te sirva para aquilo. E tem um ponto muito importante antes de qualquer tipo de ferramenta, porque o grande erro que eu vejo que as empresas cometem, as pessoas, os gestores e tudo mais, é que o pessoal acha que a ferramenta, ela é o poder de... Milagre, né? Sabe, assim, da lâmpada, né, mágica, sabe? Como assim? Porque o cara vai e coloca uma ferramenta achando que vai resolver todos os seus problemas. Mas se o mercado não é treinado, né? Então, vou dar exemplo. Você vai para o meeting, daí, que nem eu falei, o cara não é treinado na ferramenta. Outra coisa é, o cara não é treinado no produto. Por que ele não está vendendo? Mas se foram 200 pessoas no meeting, se foram 200 pessoas, foram lá, fizeram festa, sabe, assoviaram, bateram palma, aquele clima, você sai dali e fala, cara, sucesso. E depois não vende. Por quê? E aí começa a se refletir, pós-lançamento, tudo aquilo que não foi feito e tudo aquilo que não foi preparado para que o resultado, o famoso vai derreter, acontecesse. Sim. Por exemplo, né? Aí nada mais é do que, eu diria que a tragédia anunciada. Ou seja, é justamente o fato perfeito para que o fator crítico de sucesso não aconteça. Ou seja, cara, você literalmente potencializou o fracasso. Você se preparou para o fracasso. Fracasso, né? Eu diria que nem se preparou, você literalmente se jogou, né? Você... E é legal que assim, até... É legal que tem até tem uns versículos bíblicos que são... Eu acho que todo corretor devia ler. Corretor, gestor, diretor, empresário, sei lá o que, né? Porque fala assim, qual que é o rei que antes de ir para a batalha não analisa primeiro o exército inimigo? O cara vai lançar, eu tenho certeza, você que está aí assistindo a gente, eu tenho certeza que acho que de 80% não analisa a concorrência. Então ele lança sem saber. Aí depois que lança, ele vai falar assim, por que não vendeu? Cara, é que na esquina lançou um produto... Não lançou da noite pro dia. Então, aí vem um erro lá atrás que a gente falou num programa aqui, que era o quê? Pesquisa de mercado. O cara não analisou a oferta. Isso é inteligência. Então, não é ferramenta, mas é tecnologia. Por quê? Você tem hoje um universo de ferramentas no mercado, georreferenciado, para poder fazer análise de concorrência. Isso é tecnologia. Não é só sistema, não é usar o que tem no mercado disponível aí para que possa trazer essa inteligência de atuação. Então, aí depois o cara vem com 15, 20, 30 dias, ele começa a citar uma coisa para você e fala assim, peraí, mas isso aí você não viu antes? Eu não consegui vender porque o corretor não está conseguindo cadastrar as visitas da oferta ativa que ele fez no sistema. É quando você começa a ver depois o que de forma preventiva e de inteligência, né? Quem é que faz checklist de lançamento? Não, olha, eu não tenho visto, não. Quem é que faz sabe, por isso que eu falei do versículo, né? E o versículo ainda vai dizer o seguinte...
Qual é o homem que não for construir uma casa primeiro, não senta, não planeja para ver se tem dinheiro para começar e terminar? Para que depois alguém passe na frente da casa dele e falar, começou e não terminou. A mesma coisa, cara. O mercado não faz assim, não passa lá. Esse empreendimento aí tá micado. Você pega um empreendimento, o cara, isso aqui. Tem corretor que foge do produto. Por quê? Fica aí, rapaz, isso aí que lançou lá, faz 1 ano atrás, não vende nem a pau. Não bateu a demanda mínima. Esquece. Aí o que o cara tem que começar a fazer? Dar desconto. O cara tem que começar, literalmente, suavizar o processo comercial, de condição, de preço, esticar prazo, melhorar condições, dar desconto, dar prêmio. E aí o mesmo cara que criou o problema, ele te traz um problema ao cubo, não é nem ao quadrado. Por que ao cubo? Porque ele traz o problema de não ter feito uma análise de mercado e depois ele fala assim, cara, se a gente não pagar prêmio, porque o meu concorrente lá tá pagando prêmio, não vai vender. Agora que você veio me dizer isso? Então, inteligência e automação é essa. Então tem a questão de ferramenta, que é super importante. Cara, não dá pra você, né, enquanto o seu inimigo tá usando metralhadora, você tá com estilingue. Vou guerrear, vou combater com esse cara como? Não dá para enquanto o meu concorrente tá lá com uma super estrutura cadenciada, né, de inteligência dentro do seu CRM, ele tem uma estrutura de tecnologia muito empregada na operação e você tá lá operando meio que no manual, no Bumba Meu Boi. Então, automação e inteligência é olhar esses aspectos. O que eu preciso para lançar? Será que era o momento certo? Eu tenho que olhar o mercado, olhar um pouco a forma mais macro do cenário para lançar. Você quer ver um erro? O cara vai e lança no final de novembro. Comportamento das pessoas. Ninguém tá pensando em comprar imóvel, né? O cara chega dia 10. Lançamento em dezembro. A gente até fala, né? O momento que a gente está vivendo agora, a gente estava conversando hoje mais cedo sobre o famoso CPL, né? Quando a gente está na ponta ali entre o cliente que investe em aquisição de estratégia para ter clientes finais, compradores do produto, uma das primeiras perguntas ou informação que ele quer consumir são as taxas ali que a gente tem de investimento versus retorno, né? Aí a gente vai ter a média ali do custo por lead, por exemplo, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, de fim de ano, é o momento mais concorrido que a gente tem no mercado com relação, né, eu falo que a gente compete com o Papai Noel. Então, assim... todo mundo quer recuperar o tempo perdido. Você chegou agora novembro e dezembro, você tem Black Friday e você tem o Papai Noel junto. Então, assim, o volume o amigo de secreto, né, formatura. As pessoas no cotidiano delas estão mensurando melhor qual que vai ser o investimento delas. E do outro lado você tem um grande leilão ali de muita gente apostando no mesmo, apostando na atenção do mesmo cliente. Porque às vezes o cara que vai comprar um apartamento também está na jornada de ter que comprar o presente do amigo secreto. Então como é que concorre, né, junto com os varejistas aí, se a gente não olhar para o aspecto que a gente tem aí de análise mesmo, de planejamento de comunicação. E antes disso, Magno, acho que volta lá no primeiro episódio, quando a gente falou muito aqui do planejamento estratégico, né? Porque quando a gente continua falando aqui da inteligência para isso daqui e vai entrar na estrutura de tecnologia, eu acho que tem muito a ver com o planejamento estratégico, justamente de quem é a empresa, o que ela pretende, porque isso vai nos dar o norte com relação à demanda que ela suporta para poder aplicar a inteligência mais a tecnologia. Concordo. Por exemplo, a gente está falando de um empreendimento de 200 unidades, né? Qual que é o padrão, como a gente está falando aqui, dos meetings, de envolvimento que tem com o mercado para fazer esse lançamento. Mas do outro lado você tem ali empreendimentos de 16 unidades. Né? Você tem incorporador ali que está fazendo as primeiras 4 casinhas para vender. Então, assim, qual que é a capacidade de volume primeiro, acho, né? No planejamento dele, que ele precisa de empenho de força para trazer a venda para esses 4 imóveis, versus capacidade de atendimento, versus realização ali do emprego que vai entrar no outro assunto depois no comercial. E quando você olha para um cenário de 200 unidades ou mais, qual que é a estrutura que precisa aplicar inteligência e tecnologia para poder
dar suporte. Qual que é o braço que esse incorporador, essa empresa, né, independente, ela vai ter que dispor força, né? Pegando um pouco desse gancho que você está dizendo, vou dar exemplo, vou materializar para você aqui, né, para quem está nos assistindo aqui, jogando aqui na mesa para vocês. Assim, ó, pensa comigo. Vamos imaginar que hoje é dia... Aliás, vamos pegar hoje o último trimestre do ano que nós estamos na data dessa gravação aqui. É onde as empresas estão olhando para o ano que vem. Sim. Quando você faz o planejamento estratégico, você olha para aquilo que você quer fazer no ano que vem, para que você possa definir o que você vai fazer. Então, vamos dar exemplo. Quantos lançamentos eu vou fazer? Quantos, de fato, eu vou conseguir lançar? Se eu vou conseguir lançar? Qual a estrutura que eu preciso para poder lançar, para prospectar, para fazer toda a lição de casa para colocar efetivamente aquilo no mercado. Então, aqui é uma coisa mais robusta, que nem você está dizendo, Alan, que é onde você define o planejamento macro da empresa, do que você quer colocar no mercado, e aí você vem fazendo exatamente as perguntas. O que eu quero fazer, como eu vou fazer, com quem eu vou fazer, com que tipo de ferramentas eu vou atuar, qual o dinheiro que eu vou precisar, se eu tenho condições, né? Porque para dar escoamento para aquela demanda, porque senão você pode dimensionar, porque é muito legal, no idealismo, você coloca lá, eu quero lançar 30 empreendimentos o ano que vem. Nossa. Então assim, eu vou lançar 30 empreendimentos, mas com que recurso? Qual a capacidade, né, que você tem efetivo? Aí eu chego no cara de novos negócios e falo, eu quero 30 áreas. Tá bom, ele pode trazer. A pergunta, eu tenho que olhar para o meu lado e falar assim, quem é que vai escoar, né, a legalização, ou seja, a aprovação desse projeto? Tem estrutura para isso? Aí depois que eu faço essa aprovação, beleza. Aí eu tenho que, a partir do momento que eu faço essa aprovação, eu tenho que montar, eu tenho um investimento para isso. Por que investimento? Se eu falo que vou lançar 30 empreendimentos no ano seguinte, eu tenho que falar assim, eu vou fazer plantão de vendas ou não? E tem gente que acha que plantão de vendas é um container. Exatamente. E um container se aluga por R$2.000. Mas não, eu quero fazer um plantão. Será que ele sabe quanto custa um decorado? Um plantão? 700, 800 mil reais. 1 milhão. Opa, 30? Aí ele vai ter que olhar para o financeiro e falar assim, ô financeiro, só para fazer o plantão, hein? Preciso de 30 milhões. Então vai pôr na conta aí, 30 milhões. Então, o financeiro vai separar aqui, 30 conto. Aí, o comercial vai fazer o seu planejamento porque a divisão de novos negócios e imobiliário vai dizer, nós vamos lançar 30 empreendimentos. O cara do marketing, vem cá. E cada empreendimento, supostamente falando, então, vamos imaginar que, já que falamos 30 empreendimentos, vamos imaginar que são empreendimentos de 50 milhões. 1% aí de mais. 50 milhões cada empreendimento. Pô, se eu lanço 10, se eu lanço 20, se eu lanço 30, estou falando de 1,5 bilhão de reais de VGV. 1,5 bilhão. Aí eu falo, 2% é a verba de marketing. Mas vamos considerar que 1% é o que vai ser gasto ali naquela arrancada, toda a preparação. Deu para imaginar os 15 conto, mais 15 milhões, né? Tinha 30 ali reservado para a construção dos decorados. Põe mais 15 milhões aí para mim, por favor, financeiro. 15 milhões, tá. Para fazer o marketing. Isso só para saída. Para fazer o marketing inicial ali, lançar os produtos, fazer meet, fazer lançamento, fazer isso, tá. Então, minimamente falando, aí fala, tem esse dinheiro? Não. E aí? Então, na verdade, isso é um planejamento estratégico. Quando você vem, agora, se isso aqui foi viabilizado, um próximo momento tá bom, não, eu tenho esse dinheiro, eu vou fazer. Se eu não tiver uma estratégia, uma inteligência para poder escoar esse volume, não adianta eu ter o dinheiro para lançar se eu não tenho dinheiro o dinheiro não, se eu não tenho a inteligência empregada, porque é o seguinte, é ferramenta, é um conceito, é um processo, pessoas. E aí eu falo, e agora? Aí eu não posso ir pro meeting torcendo para que alguém diga para mim, vai derreter. Porque não, e não dá. Por quê? Porque daí, né, isso porque eu nem entrei no mérito do crédito que eu falei ali atrás, é o seguinte, cara, eu tenho limite
né? De GERIC, limite de LCCA, limite de tudo e qualquer tipo de composição de engenharia financeira, que a gente inclusive vai falar disso depois. Mas eu tenho essa condição, porque senão eu lanço, eu não tenho limite para poder formatar e contratar um PJ suficiente para poder fazer uma demanda mínima rápida. Aí eu posso vender bem, mas se eu vendo bem e não repasso rápido, eu criei um problema. Porque eu vendi, não repassei, o que aconteceu? A demanda começa a escoar, porque o cliente está lá, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, desligou? Não. Aí o mercado começa a falar o que do seu produto? Aí ele não derrete, ele fica micado, né? Derreteu de outra forma, né? Derreteu, evaporou. Por quê? Não, cara, esquece, aquele empreendimento lá não quer. Então isso é automação. Qual a ferramenta que eu vou usar? Que tipo de emprego? Porque se eu falei de 30 empreendimentos, vamos pegar uma escala menor. Sim. E se eu estiver lançando 5 empreendimentos, cada um de 100 unidades, 500 unidades, a 300 mil reais. Se você descer para 2, eu ia dar um exemplo também. Que seja. Coloque 2 aí, vamos colocar 2 no ano. Cada semestre a empresa está lançando um empreendimento. Então tem um para o primeiro semestre e tem outro para o segundo. Cada um de 200 unidades, a 300 mil reais o ticket médio. Então, daí a gente 60 milhões, 120 milhões, 120 milhões por ano de VGV. Traduzindo isso linearmente, falando aí, 10 milhões por mês ele tem que escoar em venda. Como é que ele vai vender isso? Mandando planilha do Excel, PDF, fazendo o processo do CCA aprovar via e-mail 2 dias, lançando de qualquer jeito, com container, sem ferramenta, sem treinamento, sem conhecimento. Legal, porque daí eu acho que agora a gente conseguiu materializar, né, a abertura toda que você fez estratégica com relação a isso. Sim. E agora acho que a gente consegue, né, a parte de inteligência, falar mais da automação de tecnologia. Né? Sim. Até assim, eu acho que era legal, a gente conversou um pouco antes, que a gente teve N cases de promessas. Eu já passei por... As reuniões de vendas são excelentes, né? Tem a solução perfeita para a sua incorporação. Vai automatizar toda a esteira. Desde pré, né? Desde ali sistematização mesmo ali das unidades, espelho, contrato, marketing, lead, pós-venda, experiência do cliente. Vai estar tudo lindo ali. Só que eu acho que a gente tem aqui bastante experiência para falar que tem muito empenho aí para que isso tudo aconteça, né? Então, materializando ali nas 2 unidades, qual que é o empenho que a gente precisaria ali de força e de braço para poder atender uma cadeia interessante de negócio para que haja aí um sucesso do produto. Até é legal essa fala sua, porque me remete a uma coisa assim. O mundo, de uma forma geral, mudou muito, existe um mundo antes e o depois da pandemia, né? Sim. A pandemia, por ela ter provocado, né, que a gente sabe, essa questão de toda a parte de tecnologia nas operações, né? É obrigação, até digo, né? Forceps, né? Não era querer mais, né? Então, antes era uma opção, depois tornou-se uma obrigação. E como é que o cara ia assinar o contrato se as pessoas estavam ficando dentro de casa? Mas ele queria vender. Nem ele queria assinar com o cliente fisicamente, então, né? Só que aí... Tem uma coisa, a gente, culturalmente falando, as empresas não estavam preparadas na sua grande maioria, principalmente essa que lança 1, 2 por ano. Então, porque aquela cultura ainda muito familiar, aquela cultura muito empregada em poucas pessoas, pouca ferramenta, quase nenhum processo, nenhuma tecnologia e do nada... Né? O cara começa a ter que vender assinatura digital, começa a ter que apresentar tour virtual, ele começa a ter que ter um monte de coisas, um monte de ferramentas no seu processo. E aí tem uma questão, aquela famosa questão de juntar a vontade de comer com a fome com a vontade de comer. E eu acho que aí as empresas de tecnologia se saíram muito bem. Por quê? Porque você tinha um pitch de vendas aí muito interessante, né? E quem não estava preparado, eu diria que foi muito lubridiado. Como uma criança ingênua, eu vejo que muitas empresas acabaram entrando muito nesse mundo Alice no País das Maravilhas, sabe? Tipo, por quê? Porque quando eu ia para uma apresentação, 3 anos atrás, 4 anos atrás, que nem... Tudo bem, as ferramentas já existiam, mas... Do nada as pessoas começaram a querer consumir, você não via expressões muito fortes como KPIs, OKRs, você não via expressões muito fortes de indicadores, performance, você não via muito Power BI, né? E dashboards, né? Não sei o que, tarará, tarará.
E do nada, aquele que vinha com 10, 15 anos de mercado, de empresa, passa a ter que atuar com esse nível de nova nomenclatura, sabe? Só que é o seguinte, a tecnologia, né, ela quando é empregada dentro de uma cultura de processo, dentro de uma cultura de inteligência, de automação, cara, ela vem e ela traz um crescimento exponencial para a sua operação. Por quê? Porque a sua operação ela já funcionava muito bem. Então a tecnologia ela vem pura e simplesmente para melhorar a sua produtividade. Só que a tecnologia não resolve o seu problema de processo, de definição, de política, de regra de negócio. Ela não muda a sua cultura. Pelo contrário, ela literalmente deixa você despido de tudo e mostra o quanto você é desaculturado nesse processo de inteligência e automação. Sim. Por quê? Porque normalmente o que você acabou encontrando, principalmente nas pequenas e médias, não, eu diria que a médias tem tanto, mas muito nas pequenas, nessa que lança 1, 2, 3 empreendimentos por ano. É o cara que tinha toda a operação centralizada. É a gestão de ego. É a gestão do eu que faço. É a gestão que eu que decido, né? A política sou eu. A regra é minha. O processo eu que sei. E aí, quando você se depara com uma situação em que você precisa crescer, né? O crescimento, ele te confronta numa bifurcação. Quando você chega numa etapa em que você precisa crescer, você precisa entender que o crescimento, ele vai fazer com que você, de certa forma, perca um pouco aquele controle daquela cultura defasada. O que é o controle da cultura defasada? É o controle em que você faz a gestão da miudeza. A empresa pequena é aquela que faz a gestão, né, do tanto de papel toalha que se compra. Por que comprou 12 pacotes? A gente comprou 10 no mês passado. Isso é a gestão da miudeza. A hora que você pensa num crescimento, você não vai olhar mais quantos pacotes de papel toalha se comprou. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui, tá? Você começa a olhar os indicadores de custos. Então, não importa se foi papel toalha, não importa se foi guardanapo, não importa se foi produto de limpeza, não importa se foi material de cozinha, de copa, de escritório, investimento em equipamento, tecnologia. Não, você começa então a mudar essa cultura de falar assim, bom, eu não estou mais controlando o que cada um faz, mas eu começo então a olhar para alguns indicadores. E você sair dessa gestão da miudeza para ir olhar o indicador, te obriga naturalmente a não controlar mais ações de pessoas e exigir delas a apresentação de resultados. Só que quando você exige a apresentação de resultados, obrigatoriamente você precisa dar duas coisas para uma pessoa: autonomia e alçada. E quando você delega autonomia e alçada para alguém, nada mais você está fazendo assim, antes de eu fazer isso aqui, agora eu estou te dando essa autonomia, essa alçada, em contrapartida você me traz um indicador. Que é o que vai acompanhar agora. E aí, o cara começa a ter uma crise, uma abstinência de controlar os pacotes de papel toalha. Na realidade, ele tá perdendo o superpoder dele, né? Puxa, agora, nossa. E aí, o que eu faço? Por que eu tô dizendo isso aqui? E que eu falei que as empresas de tecnologia, por quê? Porque daí esse cara ele foi apresentado esse modelo de uma ferramenta. Então ele fala assim, alguém chega e fala assim, olha, isso aqui é a ferramenta XPTO, que não sei o quê. Quando o cara olha... Os seus problemas acabaram. Você não precisa mais fazer gestão, né? Cara, e aí eu acho que eu acho que isso teve um agravante, e aí acho que as empresas ainda estão sofrendo isso, porque elas pura e simplesmente, e eu tenho certeza que vocês trabalham com empresas que fazem e que são assim, né? E eu já vi pessoas que eu já cheguei a perguntar, qual é a viabilidade do seu projeto? E o cara tirar um caderno. Tá bom. Um caderno, e aí ele faz isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui minha... Aí tem assim parece aquela caderneta de mercearia.
Aí tipo assim, ó, tantas unidades, escrito à mão. Tá. Não, tá aqui, a minha verdade tá aqui. Eu falo, não. Então aí o que acontece? Como certamente, cara, vamos fazer esse processo, vamos colocar essa ferramenta, não? Porque o cara não quer perder o poder, o controle, a gestão do ego. Essa empresa nunca vai crescer. Essa empresa nunca vai prosperar. Porque essa empresa, ela tá fadada na visão de uma única pessoa ou de algumas pouquíssimas pessoas que querem deter o controle. Quem detém o controle não projeta o crescimento. Isso é fato. Porque toda vez que você tem controle, né, é como vocês são pais, nós somos pais aqui, que está assistindo, obviamente, quem é pai vai entender. Você nunca vai deter o controle dos seus filhos, né? Porque toda vez que você quiser ter o controle dos seus filhos, eles não vão crescer na vida. Exato. A partir do momento em que você projeta o crescimento deles, você não terá o controle sobre eles. Exatamente. Mas a melhor forma de você permitir, permear que os seus filhos cresçam é não querer ter o controle sobre eles. Mas como assim? A mesma coisa é a empresa. Porque é assim o filho, né? Se você tem um filho e tem 18 anos e você fala assim, não, você vai sair, o pai vai com você. Né? Você tem uma menina, ela tem 22 anos, você tem uma filha, né? Eu tenho 3. Mas assim, aí a Dacia tá lá com 22 anos, pai, eu vou com você? Não, ela nunca vai. Não vai mesmo. É, isso aí, olha lá, tá vendo? Mas você tá entendendo a empresa? E o planejamento, então vamos lá. Então, a tecnologia, ela agora, quando você entende que o processo de crescimento, ele precisa ser organizado, estruturado, então quando você tem muito bem claro as definições, os processos, as responsabilidades, tudo isso muito bem descrito, formatado, procedimentado, aí a ferramenta vem, cara, aí esquece, meu nego. Aí o negócio deslancha. A ferramenta nesse ponto, quando já tem uma estrutura aí, eu acho que até mental já, as partes deixaram de deter o controle para ter o crescimento, ok? Ou controle ou crescimento. Só que o crescimento é monitorado, ok? Sim. Então, assim, ao invés de você ver o micro, você vai ver só os indicadores principais e cobrar, né, quem precisa fazer a cadeia de gestão dos processos e etc. Nesse ponto, a ferramenta vai ser muito útil. Né? Porque então essa pessoa, ela abre, ou esse conjunto de pessoas abre mão desse controle pequeno, né, para ela poder ter crescimento, e ela vai gerir pessoas que vão ter controle das outras cadeias. E aí, se a gente for traduzir isso, então, para um processo agora, então, a gente falou muito do inteligência, planejamento, essa mudança toda, e estrutural, né? A gente falou, a ferramenta, até brinquei aqui, né? Ó, seus problemas acabaram, porque eu já passei por isso e eu tenho certeza que vocês também, né? Seus problemas acabaram. Então, como fazer uma implementação ferramental de tecnologia e inteligência de maneira correta? O Rodrigo também é desenvolvedor, Rodrigo? Sou. Também, então, minha assim, primeira formação, né? O Rodrigo acho que também pode complementar muito com a gente aqui. E Magno, eu sei que você também já passou por N... Eu passei por alguns projetos que a gente teve junto. Implementações de ferramentas também, que hora deu certo, hora não deu. Antes do Rodrigo contribuir com essa parte técnica, acho que é muito importante, deixa eu só dar um exemplo, vou pegar o teu caso, que é marketing. Tá? O que é ter controle e o que é ter gestão? Controle, gestão, tá? Embora pareçam semelhantes, tá? Mas vamos dar exemplo. Vamos falar, a partir do momento em que você veio para esse universo em que você tem que fazer tráfego digital, as questões e tudo mais, então você começa... E aí a gente começou a olhar CPL, ROI, CTR, né? O CPC, sabe? SPC, só para contrariar. Você começou a ver um monte de indicadores, tá? Tá bom. Só que, vamos lá. Só que a empresa, ela vinha... Imagine você, do nada, chegar na empresa e falar assim, não, o CPL tá dando 22,98. Eu digo, CPL, ele vai bugar. Mas vou dar exemplo. É você ter um processo muito bem definido em relação a quê? Ao seu budget. Então, se você tem um budget de, por exemplo, de R$1 milhão para você fazer marketing, como que é o procedimento pela qual você faz o gerenciamento dessa verba? A inteligência, primeiro,
para ela ser empregada na tecnologia, você precisa vir um pouquinho definir um pouco regra e política de negócio. O que é isso? Bom, eu não posso... Vou dar um exemplo na prática para você o que uma vez aconteceu. O Vascolan estava nessa operação. Não estava. Não estava. Mas tinha uma vez uma situação que um determinado produto havia sido lançado. Eu acho que você pegou o meio do caminho dessa operação. Acho não, certeza. E aí o que acontece? Havia sido consumido 50% da verba do produto e o produto tinha vendido 10%. Cara, você pode ter a ferramenta que for no mundo. Ela não vai dizer para você o quanto que você vai gastar ou não. Uhum. Ainda depende de uma pessoa, de uma pecinha. Então, o que acontece? O que é um procedimento, uma política, uma definição? É quando você, por exemplo, pura e simplesmente você faz ali um planejamento. Você pega a sua curva de vendas, que já também é uma inteligência, e vai falar assim, ó, eu quero sair com uma arrancada de 30%. Quanto que eu preciso investir de marketing para eu buscar esses 30% de aderência, de tração, de arrancada nos primeiros, sei lá, 45, 60 dias? Ah, eu vou investir 20, 30, 40%, né? Você sabe muito bem disso, o push no início do projeto, ele exige mais. Mais energia. Mas isso tem que ser monitorado. Aonde você monitora isso? Na ferramenta. Então você olha os indicadores da ferramenta. Não pode ficar isso, você extraindo um monte de planilhas e tudo mais, você não acaba não tendo esse controle. Então a ferramenta, ela anda junto, ela é par do processo, do procedimento. Então o que é o procedimento? Primeiro você define lá uma regra do quanto você vai utilizar. Antes de você definir a regra de quanto você vai utilizar, você define qual é o seu budget. Depois você define a regra. Depois você define o quê? Um conceito de monitoramento dessa verba, desse budget. Que é o quê? Passou 30 dias. Você já tem que fazer uma análise. A ferramenta vai te ajudar a mostrar e colocar na mesa o seguinte. Olha, você vendeu tanto... ou primeiros 30 dias, quantas pessoas foram no plantão, quantas pessoas... o funil, vamos pensar no funil, mas não, você não tem ainda o funil de vendas, então você está analisando quem foi lá, quem levou documentação, quem não foi, quem rodou crédito, quem não rodou, quantos visitaram, qual o perfil do que visitaram, você começa a estratificar tudo isso. E aí você tem lá uma política, um comitê que todo mês você pega as áreas responsáveis para você justamente aprovar o plano de mídia para o mês seguinte. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? O cara errou no primeiro mês. Ele gastou 20% da verba. No outro mês ele vai tuchar mais 10% da verba de 1 milhão. Vai colocar mais 100 mil reais na campanha e não está vendendo. Então se alguém não subir no telhado lá e falar, opa, para esse negócio aí, né? Porque ninguém sabe. E esse projeto que eu estou falando aqui, essa operação, o que aconteceu? Ninguém subiu no telhado. Daqui a pouco eu falei assim, gente, peraí. Sério mesmo? Nós estamos no meio do... Nós estamos assim... Nem chegamos no meio do trajeto. E aí a gente tem que chegar até o final do percurso e a gente já consumiu com 20% do caminho, 50% da gasolina. E ninguém está preocupado se a gente vai chegar no final ou não? Não, mas só para deixar mais interessante... Eu fico bravo. A gente assumiu essa gestão... E só fazer uma ressalva é que foi o seguinte, o empreendimento vendeu quase 15%, pouco mais de 10%, só que ele já tinha consumido 70% da verba, não era 50%. Então a gente tinha, olha só, o oposto, tinha que vender 90% do empreendimento com 30% de verba. O famoso fazer mais com menos. Foi assim, foi bem desafiador, é um produto 100% vendido, né? Mas foi um desafio gigantesco e eu acho que complementando o que você estava dizendo, a primeira coisa foi consumir todos os dados. Eu lembro que a gente entrou muito forte com a questão de diagnóstico, de entender em parceria com o time comercial, que também era uma gestão nova naquele momento, tudo que tinha acontecido no cenário daquele empreendimento. Então a gente entrou, acho que foi assim, antes de agir qualquer coisa, né? Porque assim, é óbvio que o incorporador, a empresa fala assim, ó, preciso de venda. Apaga o fogo lá. Tá, mas antes de fazer isso daí, você tem que entender que, olha, 70% da sua verba de investimento de comunicação já foi embora e não vendeu 20%. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa entender o que aconteceu. E aí foi quando a gente começou a consumir os dados do que tinha ocorrido naquele lançamento, onde foi investida a verba, quem era o perfil do cliente que, de fato, realizou a compra, e qual era o perfil de cliente que foi descartado, porque é óbvio que se você teve um punch ali
puxa, um budget de 70% numa largada, né? Você gastou bastante grana, teve algum retorno ali de intenção, mas por que não houve a não venda? Porque eu acho que o mais importante beleza, esses compraram, mas eu preciso saber, na verdade, por que esse maior volume comprou. Você já chamou alguém? Sabe quando você faz aquele aniversário surpresa, né? Quantas vezes já fiz isso? Sabe, do nada você fala, vou fazer um churrasco. Vai, né? 10 pessoas só. Não, o problema não é nem esse, é o contrário. Ah, é? Você chama 10 e vem 30. E aí a galera chegou, você não curte o churrasco, porque cadê você? Você tá saindo correndo atrás de mercado. Aí faltou a cerveja, faltou a carne, faltou o carvão. E aí você passa o tempo todo correndo atrás. Aí se é um local distante, se é um sítio, uma chácara, ou se é um feriado, você tem que achar, aí você compra mais caro, falta gelo. Cara, você sabe que isso é inteligência. Eu tô chamando a atenção, porque quando a gente fala de tecnologia, todo mundo vai já adquirindo ferramentas, achando que aquilo vai resolver o problema. Então, definir muito claramente uma regra, uma política, definir como que aquilo vai ser utilizado, de que maneira. Cara, senão você vai chegar ali na hora de vender o produto, você vai começar a descobrir com o paciente na mesa o que nós estamos fazendo aqui. E aí você começa a literalmente se deparar com diversas dificuldades que você já poderia ter visto ali, não é lá, é ali atrás. A ferramenta, ela simplesmente vem para te ajudar a melhorar a performance. Ela não vem para criar a fórmula mágica, né? Então, por exemplo, a gente mudou. Quando você faz aí hoje uma operação, seja ela pequena, que dê 500, 1.000 leads mês, 2.000 leads mês, 100 passagens mês, a questão é, a ferramenta ela vai te ajudar a materializar, compilar tudo isso, e famosa estratégia, né? Estamos falando de Big Data, Big Idea, onde você, né? Pô, o que eu faço? E aí eu quero ouvir você, Rodrigo, porque assim, né? Eu tenho uma... o que a gente mais tem no mercado imobiliário hoje são dados na mesa, mas nenhuma informação. Nossa, demais. Demais. E assim, até pegando toda essa parte que a gente falou até agora, né? Que foi bastante extenso, a primeira coisa para a gente automatizar, para a gente pensar em automação, o que é que vai automatizar, né? A gente vai fazer automação do quê? Então eu tive alguns exemplos de implantação de sistema, onde eu fiz uma análise, né? A minha primeira formação é programação, e eu fiz uma análise inicial, todo mundo da empresa falando, esse sistema vai salvar a gente. E eu falando, parou. Está totalmente contra o nosso processo. Nosso processo não é assim. Não, mas olha só esse dashboard, né? Olha, tá tudo coloridinho, né? Tudo colorido, tudo bonitinho, tá cheio de botão. Gente, não é isso. Nosso processo não é esse. A gente não faz desse jeito. A gente faz por outro caminho. Vamos pegar o nosso caminho, como a gente trabalha e fazer a automação do nosso trabalho, que já é bem feito. Então esse é o primeiro momento, né? Você pegar, então eu vou trazer muito para o crédito, né? Ah, legal. A gente implantou um sistema de crédito onde a gente basicamente reformulou, fez o sistema inteiro de crédito e que na mão da nossa equipe funcionava muito bem. Em outras empresas não funcionava, bateram cabeça, porque a gente fez com a nossa esteira. Né? Então vamos dar um exemplo. O corretor sobe lá no sistema a documentação do cliente. A gente recebe documentação básica, CPF, comprovante de renda, residência, etc. O analista do outro lado faz uma pré-análise, faz uma análise rápida de documentação para ver se aquela análise é possível seguir ou não. Se for possível seguir aquela análise, o corretor tem a oportunidade de fazer um complemento de documentação ou de já mandar qual o valor, qual a proposta do cliente. Né? E aí um analista de crédito vai finalizar a análise e vai seguir. Esse era o nosso desenho, na época de um exemplo que eu estou trazendo aqui, e algumas empresas falaram que algumas empresas de software, né, de automação, trouxeram algo totalmente diferente, dizendo que não, né, você tinha que fazer basicamente a análise via e-mail e depois você pegava o resultado por e-mail e subia num sistema. Isso não serviria.
Isso não servia. Então eu preferi perder mais tempo para automatizar a nossa esteira. E isso serve para todas as áreas, para comercial, para marketing. Aí eu vou dar um exemplo de marketing. Né? A gente recebeu algumas... eu passei anos falando o seguinte: o nosso lead demora 48 horas para chegar na mão do corretor. Esquece. Ah, não, mas a gente tem um sistema muito legal, a gente gera leads muito bons, leads maravilhosos. Aí a gente extrai essa base em Excel, aí eu mando pro assistente do auxiliar lá, que vai subir essa base no outro sistema, vai depurar os erros e vai mandar pro corretor para atender só o lead que tem telefone válido, e-mail válido. Esquece, morreu. Se esse cara passou mais de 6 minutos lá e ninguém atendeu ele, ele já está em outra campanha. Né? Automatiza isso. O que você tem que automatizar é: o cliente quer falar com alguém da construtora, alguém da imobiliária, alguém da incorporadora, que seja. Se ele quer falar naquele momento, alguém naquele momento tem que receber ele. Essa é a automação. Né? Não, vamos deixar bonito, vamos fazer a distribuição, e aí tem o ego, né? Vamos fazer a distribuição. A distribuição tem que ser feita da seguinte forma: primeiro vai para a equipe do online, depois vai para a equipe do salão, só o repique que o online não quis, né? E por último vai para a equipe de parceria. Ah, muito bonito esse ego, muito bonito esse desenho, e você perdeu todos os clientes, porque o tempo que você demorou para fazer para embelezar a noiva ali, Esquece. O cliente já entrou no lead no lead do concorrente, no lead da imobiliária, e já comprou outro imóvel. Esquece. Então, primeira coisa quando você tem que pensar quando você vai automatizar é: o que é que eu vou automatizar? Né? E você falou muito de decisões baseadas em ego, né? Eu acho que, primeiro, quem quer centralizar muito, algum problema psicológico essa pessoa tem. Né? Eu sofri algum trauma na infância, eu apanhava muito na escola, né? Então ela precisa centralizar, né? Se você centraliza muito, você tem algum problema. Então a pessoa quer centralizar muito as decisões porque ela tem uma fragilidade, ela quer ter o poder da caneta, né? Ela quer ter o superpoder, porque às vezes é só isso que ela tem. Mas deixa eu fazer uma colocação aqui, duas, aliás, em relação até mesmo isso. São duas colocações, eu vou jogar aqui na mesa para vocês. Primeiro, quando eu falo que hoje tem muitos dados na mesa, pouca informação, isso tem alguma questão a ver também, que é o que as empresas não se prepararam, e aí eu vou entrar na área técnica também, porque assim, porque as empresas compraram as ferramentas e não tem ninguém habilitado tecnicamente para poder fazer a parametrização e implementação. Porque se falta o processo, já é ruim. Agora, se falta o processo e você ainda não tem uma pessoa-chave ali, um focal point ali para poder ser a pessoa que vai nutrir, né, a empresa, o software, a aplicação, seja ela qual for, de como aquilo deve ser devidamente parametrizado, porque o que as empresas de tecnologia muitas vezes até fazem é assim, né? O cara, ele vende software, ou ele vende uma ferramenta, e aí ele pega uma empresa que lança 30 e vai lá e tem 10, 15 pessoas na estrutura para poder ajudar a implantar. Ele vai numa empresa que lança dois empreendimentos por mês, quem vai implantar é o corretor. Não tem uma estrutura. Chama lá o cara lá, não, e aí, não, pede aí pra menina fazer, o que ela tá fazendo? Não, pede pra ela fazer aí, que não sei o quê. Então, a parametrização, ela é fundamental, só que aí, vamos lá, aí é desdobramento, que eu chamo de a autocriticidade, é você ser crítico ao processo, porque você sai comprando a ferramenta sem minimamente ter algo organizado, aí esquece. Aí você vai ter um dado e fala, cara, isso aí não tá meio fora esses dados. Não, lógico que tá fora. Por quê? Porque você vai ter uma base corrompida. Todas as vezes em que você tiver um sistema em que a taxa de confiança, né, ela não pode... Cara, um sistema não pode ter dúvida. Um sistema, você não pode falar assim, olha, cara, eu tirei esse relatório aqui, mas... Não tem mas. Se você registrou o lead lá dentro de uma base, de uma plataforma... Né? Não dá para você ter... Cara, é o seguinte, eu puxei no Ads aqui, eu puxei aqui no gerenciador, deu 1000 leads, mas na base do CRM tem 700. Eu chamo de balde furado. A gente já passou por isso. Isso é maldição do capeta, isso aí. Porque, assim, joga muito contra, né? Porque o time comercial vem pro marketing e fala,
Mas não tá tendo lead aqui. Aí você olha lá e fala, olha, tá tendo alguma coisa da integração aí, houve uma lacuna, né? Sim. Mas por quê? Falta de ter uma pessoa técnica. Que é de fazer a parametrização correta. E não só a parametrização, mas mesma coisa. Você já deve ter ouvido o Alan, principalmente, eu falar dessa expressão. E às vezes eu chegava em situações e falava, vamos fazer aqui um painel. E eu falava, vamos fazer um painel de Fusca. Porque um painel de Fusca, você tem o odômetro lá, você tem um marcador de combustível e você tem um limpador de para-brisa e o farol. Acabou os instrumentos. A tecnologia embarcada no Fusca é isso aí. Quando você pega qualquer carro hoje, né? Painel digital, cara. Calibração do pneu. O cara tem um botão lá que tem o aquecedor do retrovisor para dias de frio. Aí o que acontece? Tá. Pega o motorista de Fusca e põe ele dentro de um carro desse. Cara, ele vai se sentir dentro de um Airbus com 320 botões. Sim. Vamos pegar a gente aqui, eu, por exemplo, eu não sei vocês, eu não piloto avião, mas imagine, cara... Quando você vê ali um cockpit de um avião, ali uma cabine ali, cara, você olha aquilo e fala, cara, como é que um piloto consegue? É que nem quando eu assisto o filme, né? Tem aquele filme 2012, sabe aquele filme 2012? E do nada o cara lá que é médico, tipo assim, do nada eles falam assim, ele sabe pilotar. Eu falo, como que o cara entra dentro de um Antonov? Vocês já viram essa cena? Do Antonov, um dos maiores aviões do mundo. Cara, primeiro que ele dirigiu um monomotor, pilotou, melhor dizendo, um monomotor no começo, que eu já achei um absurdo. Tipo assim, ele fez eu fiz uns cursos aí, e ele consegue voar. O motor eu acho que dava. Beleza, mas aí, mas legal, né? Você viu que ele pilotou numa condição precária, mas eu fico imaginando. Imagina o Antonov, o que eu quero dizer com isso, né? Cara, a gente se perde. A mesma coisa, o que eu chamo, a relação que eu faço nesse comparativo analógico aqui é exatamente isso. É uma empresa que está acostumada a operar num painel de Fusca, você dá a ela um painel de um Antonov. E aí o que acontece? Cara, se não tiver alguém com conhecimento para também interpretar aquilo, vai continuar da mesma forma. Isso é inteligência empregada dentro da automação. Não basta você ter um equipamento muito bom, uma máquina muito boa, se quem opera aquilo é um júnior. Nem um sênior nem um pleno, quer dizer, muito menos um sênior, muito menos um especialista. Então, o que acontece? Se você não tiver... isso aí é muito importante. Você tem que ter essa conexão de processo, de política, de definição. Mas aí, deixa eu talvez até fugir um pouco aqui do que a gente falou, mas é que vocês falaram uma coisa aí, coçou aqui para perguntar. Eu não sei, vale para os dois. Ou para nós três. Vocês falaram aí, o Rodrigo acabou de falar aí, né? Está relacionado também à inteligência. No meio do caminho, a gente começou a falar sobre ferramentas, e aí a gente falou, olha, o lead que não atendido em X minutos, ele já vai e compra com outro. E agora eu vou jogar vocês numa sinuca de bico aqui. Provocativo. Pode mandar. E para você aí em casa também. Só que aí, os guruzão, os tubarões do mercado imobiliário, ou o cara do marketing, ou o cara do tráfego, vai dizer que o lead que ele está gerando hoje vai comprar daqui a X tempo. Será? A pergunta é, se de um lado as pessoas dizem que o lead que você está gerando hoje vai comprar daqui a 60 dias, porque ele está numa jornada que pode durar meses, por que tem que ser atendido em 6 minutos, já que ele demora 90 dias para comprar? Então, eu tenho a minha resposta aqui, depois eu vou deixar para o especialista. Batata quente. Joguei a bomba aqui, ó. Tchau. Deus abençoe. Então é o seguinte, eu acho que, primeiro, todo lead está numa jornada. Só que a gente não sabe em qual fase da jornada aquele lead está. Ele pode estar ali na fase de conhecimento, de pesquisa inicial, ou ele pode estar extremamente quente querendo comprar naquele dia. Eu quero comprar, já defini qual é o empreendimento, já sei meu potencial de pagamento, quero comprar naquele dia. Eu não sei em que momento está. Era pra você cair, pô. Você viu, né? E aí, bom, o que eu tenho certeza é, se aquele cliente está muito, muito quente,
e ele tentou falar ali com você, tentou buscar uma informação, né, e você não informou ele, alguém vai informar. Pode ser alguém da mesma que está vendendo o mesmo produto. Então isso acontece muito, eu vejo muito imobiliárias de parceria vendendo porque fazem o mesmo anúncio que o incorporador faz, só que o pessoal da parceria ele tem pouca verba. E a verba dele, do bolso, então a gestão é muito em cima. Né? O do dono da imobiliária, ele fica com a gestão em cima, bravo, xingando todo mundo, atende. E aí o atendimento dele é mais rápido. E aquele cliente passou pelo lead do incorporador, ninguém deu atenção, caiu no lead da imobiliária que deu atenção e fez a venda. Ou ele realmente pode ser um lead que vai comprar daqui 3 meses. Só que ele só vai comprar daqui 3 meses se você continuar a dar atendimento para ele. Então aquele corretor, e aí vale para o corretor que consegue dar um atendimento rápido e constante e continua atendendo aquele cliente, ele entender que ele está numa fase mais inicial aqui do funil, numa fase mais de pesquisa, mas ir levando esse cliente para as próximas fases, né? E entender que, corretor, você não vende por telefone, você não vende por WhatsApp, né? O que você faz no primeiro contato é tentar levar para uma visita. Se ele entender que ele tem que ir passando as fases, ele vai chegar com esse cliente na fase de compra, em algum momento. Pode ser que esse momento seja daqui a 1 ano, e eu tenho casos de corretores e corretoras que fizeram vendas com um lead de 1 ano e meio, com um lead de 2 anos, mas que foi tratando, não foi deixando para trás esse cliente, foi auxiliando com a parte de crédito. E eu tenho casos de primeira ligação, o cliente já mandar a documentação, já aprovar o crédito, com o crédito aprovado já fazer a compra, né? Então eu acho que assim, Sim. Precisa, né? Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar que se o corretor não atender em 6 minutos, ele perdeu a venda. Porque se eu não pensar assim... Você quer ver um exemplo? Eu gosto de fazer as parábolas, as analogias, assim, sei lá. Eu acho que traz uma melhor assimilação quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, né? Eu vejo que o lead é como uma bola pro atacante. Você não sabe se vai pintar aquela oportunidade. Então, você precisa ser... O quanto você for mais ágil, mais rápido, mais eficiente, maior é a sua probabilidade, porque você não sabe se vai cair outro. Infelizmente, o corretor, ele tem a visão de que o próximo lead sempre é o melhor. Mas quando eu fiz essa pergunta, obviamente é provocativo, porque é o seguinte, você não sabe o que está do outro lado. A jornada, de fato, na grande maioria, ela não é, né? São raros os casos que você faz contato e compra amanhã. A grande maioria, esmagadora, ela tem uma jornada mais alongada. A maioria das empresas, se você quiser estar assistindo, quiser comentar, não precisa dizer qual que é obviamente a sua operação, mas comenta aí, quanto tempo demora a jornada de aquisição do seu cliente? Uns vão falar que é 30 dias, 25 dias, 45 dias, 90 dias, 60 dias. Você vai achar. Isso, a automação te faz entender. Porque como é que você vai registrar? Peraí, deixa eu ver aqui o cliente, quando eu comecei a conversar com ele. Foi dia... e ele comprou hoje, deixa eu calcular aqui. Comprou, sobe 1, vai 3, esse aqui deu 38 dias. Não, a automação, obviamente, vai te mostrar o seguinte. Da data em que esse lead caiu lá no seu topo do funil, até a data que ele assinou lá digitalmente o contrato, foram 39 dias. Aí a ferramenta te faz entender essa jornada, o período médio de compra. Isso é a automação do processo. Exato. Se você criar uma parametrização muito legal, você pode, inclusive, fragmentar tudo isso. Quanto tempo foi? Aí é o funil, né? É o SQL, MQL, que tem um monte de coisa lá. Mas vamos lá, você vai lá olhando um pouco dessa qualidade, né? Do lead, mas entendendo o quanto que ele está performando e em que tempo ele está performando em cada etapa desse funil. Tanto que você vai ver empresas que tem um funil super fragmentado, porque a pessoa quer literalmente trabalhar e desenvolver etapa por etapa, etapa da etapa, funil do funil e assim por diante. Então, na verdade, você não sabendo quem está por trás, você tem que ser ágil da mesma forma. Porque se você for ágil com quem está ali numa etapa bem avançada de compra, você consegue. Porque se ele estiver numa etapa bem avançada,
Ele vai comprar com quem mais rápido ou atender. Se o cara estiver ainda na fase inicial de prospecção, de pensamento, ele está idealizando comprar ainda um imóvel, se você for rápido, você vai conseguir atrair a atenção dele em termos de atendimento para construir essa jornada um pouco mais alongada. Mas o especialista é ele que tem propriedade para falar. Complementando o que vocês disseram, está muito alinhado com o que a gente vive, né? Eu acho que o primeiro é o comportamento do consumidor. Eu vou falar até de uma experiência que eu tive essa semana. Eu fiz uma compra equivocada lá sobre o ingresso, né? Era o ingresso... Eu precisava de um ingresso B e comprei o A. Aí entrei em contato, né, com a empresa me jogou para uma automação. Então foi tudo digital. Eu comprei digitalmente através de um anúncio para o evento, tal. Aí depois eu vi, ops, não era essa opção, era a outra. Aí eu fui entrar em contato com a empresa para reverter a compra. Sim. Para comprar a opção correta. Ela me jogou de volta para a automação, e a automação, resumindo o meu sentimento, né, eu comecei a falar com o atendente, porque as opções eram limitadas. Era 1, 2 ou 3 e não tinha o que eu precisava. Aí eu fui por falar com o humano, falar com o atendente, chat burro, que droga. Aí não evoluiu. Eu tive que ir por outro canal para conseguir acesso para alguém falar, não, é por aqui que você reverte isso aí. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o comportamento da gente hoje vai dizer que quando é uma coisa até mais dinâmica, você precisa de uma primeira informação sobre o produto. Ele viu, né? A gente criou uma estratégia de comunicação lá, talvez para topo de funil. Para você que está pensando e etc e tal, a gente tem uma oportunidade de lançamento aqui e tal. Nem tem tantos detalhes, às vezes, do empreendimento, tem alguma coisa mais que a gente chama de isca mesmo, para ele aparecer, né? Porque a gente acabou de falar que vai entrar numa concorrência, principalmente nessa época do ano. Às vezes a gente precisa de um CTR melhor, que ele é uma taxa de interação maior e clique para aquela campanha, justamente para ela criar mais engajamento, relevância. Né? Para depois virar dentro dessa jornada de funil as separações de momento ali da pessoa. Então, a princípio, todo mundo está numa grande boca de funil. E aí, quando alguém vê uma coisa que é interessante ali, ela tem o primeiro clique, e eu vou me colocar no lugar de cliente, é óbvio que eu quero uma informação mais depurada. Então, precisa, nessa inteligência de automação, eu acho que eu acabei me contradizendo, nessa automação, ter inteligência. Porque se a automação é burra, desculpa, mas se você tem uma automação meia boca aí, que ela faz o cliente passar por um processo aí de insatisfação, desconforto, ele acaba falando, raiva. Deixa eu falar com outro lugar. E aí pode ser que, dois pontos, não foi inteligente, não foi rápido, se aquela gestão ali que fica mais em cima e tal, ele dá mais atenção, ele já liga para essa pessoa, ele é rei. Hoje, ligação em terra de WhatsApp é ouro. É ouro mesmo. Entendeu? Então, assim, e eu vou falar até de experiência que a gente tem, né, nas atuações aqui. A gente teve um caso 2 meses atrás de encontrar venda na base do nosso sistema que foi perdida para terceiros e não dentro da nossa atuação, porque não foi atendido dentro de um tempo que a gente entende ali que é correto. Vamos dizer assim, é aquele que, não sabendo quem está batendo na porta, estava num tempo, numa jornada bem mais quente, né? Vamos dizer assim. Que o parceiro chega lá com esse aí critica, informação, né? Aí vai colocar, quem que é o cliente? São Manuel, bota no nosso sistema de incorporador e fala, olha, o seu Manuel estava aqui um dia antes dessa visita. Por que aconteceu nessas 24 horas? Aí sente e chora. Sente e chora, o time perdeu essa venda, né? Perdeu. Justamente por causa dessa concorrência, mas lembrando do comportamento. O que deve ter acontecido com o seu Manuel? Deve ter clicado na nossa campanha, né, dessa atuação que aconteceu isso. Ele foi cadenciado ali para dentro das etapas para ser atendido. E alguma divergência ali que a gente, né, foi esmiuçar ali, não conseguiu ser atendido dentro de um prazo dessas 24 horas, que é muito. Sim. Né? Hoje tem dados aí, pode jogar no Google, mas diz que as pessoas hoje têm tolerância de atendimento de 15 segundos. 1, 2, 3, oi, quero falar com alguém. Passo por isso que, aí ó, a gente evoluindo aqui, falando sobre inteligência, tecnologia e automação, hoje tem ferramentas, aliás, existe um universo gigantesco de ferramentas. E aí, passando até para uma questão mais prática, né, a gente falou aqui, né, sobre N problemas e mudança de cultura, de cadenciamento e tal.
eu vou sugerir alguns pontos aqui com relação a como escolher uma boa ferramenta, porque tem muito hoje no mercado. Muito. E aí não pode, como a gente falou, a gente está falando de inteligência, não pode ser uma ferramenta não inteligente. E aí nesse processo, o que eu vejo no marketing? Hoje, primeiro, as automações que tem por resposta rápida, por exemplo, você que se cadastra no Facebook ou no Instagram e já recebe, a hora que você deixa seus dados, uma mensagem no WhatsApp: olá, vi que você teve interesse em tal produto, aspecto, né? Por favor, qual é o seu nome? Por mais que isso seja automatizado, traz um certo conforto do tipo: olha, tem alguém falando comigo aqui. Ou quando a gente sugere até para os clientes, no script, não deixar isso daí já claro: olá, eu sou assistente virtual, eu não sou um ser humano. Isso também é uma coisa que me irrita, e eu acho que irrita algumas pessoas também. Quando você acha que está falando com alguém, e aí você fala: puxa, não é um ser humano e não vai me responder. Então, eu sou assistente virtual e tal, me deixa aqui os seus dados. Ou se, que nem a gente já tem ferramentas hoje, que já faz uma integração direto com o CRM do próprio corretor, no mobile, no celular dele, que ele sabe: olha, eu tenho um cliente ativo falando agora. Então ele já consegue entrar lá: eu sou o Alan, vi que você tem interesse aqui, eu vou dar sequência aqui no seu atendimento. Quanto mais, eu acho, próxima for e rápida essa conversa, segue no que vocês falaram, você fideliza essa pessoa, independente da jornada que ela está. E sobre dica que eu daria para quem vai fazer o tipo de implementação, acho que a primeira delas é o benchmark. Acho que é conversar com os colegas de mercado, o que você está usando, o que está dando certo e tal. Por quê? Porque isso daqui vai te dar um norte sobre o primeiro, usabilidade de mercado. Mas não necessariamente isso vai ser efetivo, porque daí eu vou trazer também um case ruim. A gente passou em algumas situações aqui de ter referência de mercado para implantação de automação de CRM, por exemplo. E era super top 5 aí do mercado. Então, assim, olha, benchmark e tal, não, tá todo mundo usando, tá bacana e tal. Quando foi fazer o processo, levou-se alguns meses aí para que conseguisse usar. Mas por quê? Porque também não tinha uma gestão direta de tecnologia e inteligência das pessoas na base. A ferramenta propriamente dita, que eu disse, vai salvar. Não vai salvar. Precisa da estrutura de pessoas ali, né? Essa questão de time, deixa eu falar só uma situação que aconteceu nesse final de semana aqui. Meu filho foi para uma feira do mercado imobiliário, foi me representar nessa feira, e ele é desenvolvedor, né? Ele tem uma empresa de software. E ele foi na feira pesquisando qual o tempo médio para se fazer uma análise de crédito das empresas. Bom, enfim, chegou numa empresa lá de São Paulo, uma grande empresa de São Paulo, tinha um gerente de vendas atendendo. Ele falou: a gente faz a análise bem rápido. Ele falou: mas para você consultar o meu CPF? Ele falou: pega aquela fila ali, no máximo em 10 minutos a gente consulta o seu CPF. Aí ele pegou o celular dele, meu filho pegou o celular dele e falou assim: fala seu CPF aí. Aí ele falou o CPF, ele falou: consultei em 4 segundos o seu CPF. Não teve fila, não teve 10 minutos? E ele falou: é impossível isso acontecer. Ele falou: não, fala outro então. Fala outro CPF que eu vou consultar também em segundos. E ele falou, enfim, ele ficou muito interessado nesse sistema que a gente utiliza lá para fazer a implantação para a equipe dele. Sim. Mas assim, o mais interessante foi, na cabeça dele, os 10 minutos era o tempo recorde entre todos os incorporadores. E a gente mostrou que a gente fazia em 4 segundos. Olha a evolução. A evolução que a gente tem na mão, e aí a importância de escolher as ferramentas certas, né? Para o marketing, muitas vezes a pessoa vai falar assim, tem muita equipe comercial que vai falar assim: não, o cliente aguarda. Ou a equipe de marketing vai falar: não, sobe a base aí, e depois vai cobrar a equipe de vendas, né? Vai falar: equipe de vendas, a gente subiu 1000 nomes aí, vocês não fizeram venda. Gente, a pessoa tá no Instagram, dura 15 segundos um history ali. A atenção dela é retida em 2 segundos. Ela não fica, ela passa pro próximo. Você imagina, se 15 segundos já está demorado para ela, imagina 24 horas, 48 horas. É por isso que o seu Manuel lá, hipoteticamente, né, falou: olha, ele deve ter visto outro anúncio ou ligou para algum corretor e deu entrada na compra através de outro lugar, né? Mas voltando aqui, eu acho que a primeira dica que eu daria, aí eu acho que eu vou compartilhar com vocês também
na experiência de vocês, as dicas que a gente pode dar. Acho que o primeiro é fazer uma boa avaliação de mercado, o que está sendo usado, o que tem disponível. E a minha segunda é teste, porque nem tudo é perfeito. Vocês deixam de dica aí para uma implementação agora de automação. A gente falou das inteligências, tudo. Para uma automação aí nos processos aí. A minha é bem simples. Você tem que se perguntar, você vai automatizar o quê? Se você não sabe o quê, nem vai automatizar. Porque você vai comparar qualquer sistema, o sistema que tiver a melhor apresentação, as pessoas colocam pessoas inteligentes e que tem uma boa apresentação, né, comercial, e que ela vai chegar e vai falar assim, olha, o mundo perfeito está aqui nesse sistema que custa R$1 milhão, né, assina o contrato. E você vai achar maravilhoso e vai assinar. Por quê? Porque você não sabe o que você quer automatizar. Então, primeira coisa, saiba o que você quer automatizar. Eu acho que é válido isso. Eu acho que eu ia para 3 pilares, digamos assim. Primeiro eu entendo, que nem você mesmo disse, saber o que vai automatizar, mas eu diria que saber se existe um processo daquilo que eu quero automatizar, né? Porque eu preciso ter muito claro, por exemplo, se eu quero automatizar a minha jornada de crédito, eu preciso ter uma política e um processo antes pré-definido em que eu diga assim, o meu tempo médio de resposta que eu quero dar ao meu cliente é de X tempo. A documentação que eu quero exigir do meu cliente é essa. Os dados que precisam ser categoricamente preenchidos são esses. Isso é uma política de negócio, uma regra de negócio, uma definição de como eu atuo. Isso independentemente da ferramenta. Depois de uma vez muito claro definido isso, olhar o que o mercado está consumindo. Porque eu não posso, que nem o Alan disse, eu concordo com isso, quando você quer automatizar algo, mas não olha para o mercado, então significa a mesma coisa, né? Lembra aquele filme que tinha lá dos estagiários da Google? E aí tinha aquela galera jovem lá, e eles tinham que criar um aplicativo, e aí o cara falou, vamos fazer, o que vocês acham da gente fazer um aplicativo que a gente tira a foto e publica instantaneamente? O cara fala, isso já existe, é o Instagram. Não, o meu vai se chamar Compartilhagram. Então, o que acontece? Se você não olhar o que o mercado está consumindo, você às vezes pode estar, cara, numa órbita totalmente diferente, quando na verdade o universo está conspirando para outro lado e você está ali. Então, entender o que o mercado está consumindo vai te fazer naturalmente, né, vamos dizer assim, não sofrer o que muita gente já investiu muito tempo e não sofreu. Então, essa é a segunda. Não querer reinventar a roda. O famoso não reinventar a roda. E o terceiro, né? Definir muito claro um projeto de implementação, tá? Com um cronograma muito bem definido, com ciclos, e definir claramente quando que você de fato vai começar a consumir essa implantação. Porque o grande erro as pessoas elas não têm processo, compram qualquer ferramenta e querem já consumir com 15 dias. Uma ferramenta para ela poder começar a te dar efetivamente dados sólidos, confiáveis, fidedignos em relação à estrutura, ela precisa ter um processo de maturação daquilo, de parametrização. Senão você começa a exigir dela fora do tempo. E aí você nem conclui a implementação, mas já está querendo usar. Então, cara, literalmente, sabe quando você fica na beira do fogão perguntando pra sua mãe, tá pronto? Tá pronto? Come esse arroz duro então, moleque. Ou tá pronto? Tá quente? Come. Queimei. Por quê? Porque você quis consumir aquilo no tempo errado. Então, depois que você definir o processo e escolher a ferramenta, defina um processo de implementação. Cara, isso aqui eu vou demorar 4 meses. O problema é que você demora pra fazer isso e quando você adquire, você fala, cara, até o final do mês dá? Aí o que acontece? Você nem termina a parametrização e a implementação e você já começa a criticar a ferramenta, mas sem ela estar devidamente pronta e apta para ser de fato consumida. Aí você vai criticar o quê? A ferramenta. E aí você perde mais, ou seja, eu costumo dizer que você é melhor que você não tivesse. Tá? Bom, gente, eu acho que esse assunto é pano pra manga, é muito legal. Eu acho que rendeu bastante aí esse programa e eu acho que você que ouviu
este programa, ou você que está assistindo esse programa, seria legal, relata aí um pouco das suas experiências, das suas dores ou das suas dicas em relação a esse tipo de assunto, para que a gente possa trazer aqui mais conteúdos sobre esse tipo de situação, a inteligência do negócio e a automação de toda a jornada. Senhores, muito obrigado aí mais uma vez por essa aula, por esse tempo dedicado aqui de vocês. E espero vê-los no próximo programa. Maravilha, obrigado. E vamos em frente que tem bastante coisa ainda para desvendar nessa jornada. Isso aí. Tem muita coisa aí, Imobverse mudando as pessoas no mercado imobiliário. É isso aí. Pessoal, continua seguindo a gente. A gente, inclusive, no próximo programa, nós vamos falar mais cirurgicamente de vendas. Aí a gente vai falar só de vendas. Vamos falar do salão de vendas, vamos falar do plantão de vendas, vamos falar das estratégias de venda, o que dá certo, o que dá errado, tabela, vamos falar de represamento, pirata, vende, aquela coisa. Aí a gente já vai pro vucu-vucu da venda mesmo, para ver como é que o negócio acontece, aquelas 14 horas por dia, final de semana, rodar contrato de madrugada, enfim, né? Laçar o cliente, amarrar o cliente, tudo. 50, thrift, você entendeu? Cafezinho, cigarrinho, e aí por diante. Café da manhã não tem? Café da manhã não tem. Pessoal, obrigado aí mais uma vez pela sua sempre audiência aqui, e a gente espera que a gente possa ter contribuído aí, né? Como o Rodrigo mesmo disse, o nosso propósito aqui é transformar vidas no mercado imobiliário. Esse é o propósito nosso da Imobverse. Até o próximo programa.